Vamos hoje tratar mais uma aula de álgebra linear falando sobre determinantes. A ideia então, da última aula a gente falou dos determinantes de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Hoje então nós vamos falar dos determinantes de ordem igual, que 5, enfim, e algumas propriedades dos determinantes também. Bom, os determinantes de ordem n, como que a gente faz para encontrar esses valores, tá? Então, antes da gente falar sobre o determinante, vamos entender um elemento principal, né, que surge aqui como uma estratégia para a gente solucionar esse tipo de problema. Tá? Então, vamos dizer lá, eu tenho uma matriz A quadrada, em que a ordem dela é maior ou igual a 2. Então, existe um elemento que a gente chama de cofator de um elemento A e J, um número que se relaciona dessa seguinte forma aqui. Ó. Então, A e J é igual, né, o cofator desse número é menos 1 elevado à posição linha mais coluna, vezes o determinante que sobra da matriz. Tá? Esse valor é o determinante da matriz que se obtém, eliminando a linha I e a coluna J do elemento A. Ok? Então, isso aqui falando matematicamente. Vamos ver um exemplo como é que funciona. Então, no exemplo lá, vamos dizer, eu tenho a matriz A, né, eu tenho essa matriz A aqui, de ordem 4, ó, ela tem 4 linhas, 4 colunas, e vamos dizer que eu quero encontrar o cofator desse elemento aqui, ó, do 2. Tá? Então, seguindo essa definição aqui, como que eu vou achar o cofator de 2? Né? Vou só marcar ele aqui. Então, o cofator do elemento 2 vai ser quem? Né? Então, ó, o elemento 2 está na linha 1, coluna 2. Então, está aqui, ó, A, linha 1, coluna 2. Vai ser igual a menos 1, elevado à posição linha mais coluna desse elemento, então, ou seja, 1 mais 2, vezes o determinante da matriz que sobra, eliminando a linha e a coluna desse elemento aqui. Ó. Então, vamos dizer aqui, ó, eu elimino aqui essa coluna, ok? E essa linha aqui, ó. Tá? Olha quem que sobra. Vai sobrar lá 1, 5, 7, que é quem está aqui. 3, 2, 2, esta coluna. E, por fim, 6, 1, 8. Essa coluna aqui, ok? Resolvendo esse determinante de ordem 3, né, pela regra de Sarros, que a gente já viu na aula passada, fazendo esse valor, a gente vai ter um valor que a gente chama de cofator do elemento 2. Okay? Importante a gente entender isso aqui, que é esse conceito que nós vamos aplicar para encontrar o determinante de uma matriz de ordem n, né? Ou seja, uma ordem n maior ou igual a 2. E para então encontrar esse elemento, a gente vai aplicar esse teorema, o teorema de Laplace. Né? E o teorema de Laplace ele vai dizer o seguinte: o determinante de uma matriz quadrada vai ser igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos seus respectivos cofatores. Então a gente calculou ali um cofator, só mostramos um exemplo como é que fazia, para aplicar esse teorema. Ok? Então vamos ver no exemplo como é que funciona. Então vamos dizer lá que eu tenho essa matriz A aqui, ó, uma matriz de ordem 4, né, ela tem 4 linhas, 4 colunas, e a gente quer encontrar o determinante dessa matriz aqui. Tá? Utilizando o teorema de Laplace. Então a gente vai ter que pegar, né, ó, a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer. Né? Então a gente pode escolher ou uma linha ou uma coluna, encontrar os cofatores de todos esses elementos e somar. E assim a gente vai ter esse determinante. Então uma dica para aplicar esse teorema é escolher uma fila, né, onde tem a maior quantidade de zeros. Vocês já vão entender o porquê. Ah, professor, mas o zero, né, como a gente vai ter que fazer a soma dos produtos, né, pelos seus respectivos cofatores, se eu pegar zero vezes qualquer coisa, vai dar zero. Então, quando eu escolher uma fila com a maior quantidade de zero, eu vou reduzir, né, a quantidade de cálculo que eu vou ter que fazer. Então, a gente deixa como dica aqui, escolher a fila com maior quantidade de zeros. Nesse exemplo aqui, a gente pode escolher tanto essa linha aqui, né, ó,
4200, ou poderia escolher essa coluna aqui também, né, ó, 4001. Né? Ambas têm 2 zeros, né, o que facilita o nosso cálculo aí para o cofator, ok? Então vamos ver lá como que a gente calcula. Né? Então está aqui a matriz A, né? Estamos copiando ela aqui. Vamos escolher essa linha 2 aqui, ó, tá? Onde tem 2 zeros aqui, para a gente calcular esse determinante fazendo os cofatores, então, do valor 4 e do valor 2, ok? Então, olha lá, ó, escolhi essa linha, estou demarcando ela aqui. Vamos calcular o cofator de 4 e o cofator do elemento 2. Então, ó, o elemento 4 está na linha 2, coluna 1, né? Então seria A21. E o elemento 2 está na linha 2, coluna 2. Seria o A22. Então, para calcular esse determinante, aplicando o teorema de Laplace, olha como que vai ficar. Então, o determinante da matriz A vai ser assim. Esse valor aqui, que é o 4, vezes o cofator dele. Ó. Então, o cofator de 4 vai ser o menos 1, elevado à posição linha mais coluna desse elemento. Então, ele está na linha 2, coluna 1. Vezes o determinante que sobra da eliminação da coluna e linha onde está esse elemento. Então, ó, se a gente anular essa coluna e essa linha, vai sobrar lá 2, 2, 5, está aqui, 3 menos 3 e 3 aqui, e 4, 0 e 1 aqui. Ok? Então, esse aqui é o cofator do elemento 4 vezes ele mesmo, vezes o 4. Mais o cofator, né? Vou multiplicar o 2 pelo seu cofator. Ó. Então, 2 vezes o cofator de 2, que vai ser menos 1 elevado à posição linha mais coluna desse elemento. Né? Então, 2 mais 2, vezes o determinante da matriz que sobra, né? Quando a gente omite ou elimina aqui essa coluna e essa linha, né? Do elemento 2. Então, vai ficar menos 1, 1 e 2, está aqui. 3 menos 3 e 3 aqui. E, por fim, 4, 0 e 1 aqui. Ok? O determinante de terceira ordem a gente calcula aplicando a regra de Sarros, né? Lá quando a gente viu como calcula. E agora a gente faz as contas, né? Então, ó, pelo teorema de Laplace, então ainda assim, professor, mas ele fala que tem que somar o produto dos cofatores de toda a fila, sim. Mas se a gente fizesse o do zero, ó, não tem sentido, né? Ou seria uma conta desnecessária, porque vai ficar 0 vezes menos 1 elevado à posição linha mais coluna vezes o determinante. Mas 0 vezes qualquer coisa vai zerar. Então, esse e esse acaba que a gente não precisa fazer, né? A gente já sabe que o resultado vai ser 0. Então, por isso que a gente fez só desses dois aqui. Ah, professor, mas se isso aqui não fosse 0? Aí você tem que calcular esse cofator e esse aqui, né? Multiplicar por os valores que tiverem aqui e somar todo mundo, tá bom? Então, fazendo a continha lá, né? Então, menos 1 ao cubo, ficou menos 1 vezes 4, o determinante aqui calculando, né? 2 vezes menos 1 elevado à quarta potência fica mais 2, calculando esse determinante. E, por fim, então, a gente chega em menos 216, que é o valor desse determinante, ok? Então, esse é o que a gente chama de teorema de Laplace. A gente pode resolver matriz de qualquer ordem, tá? Desde que seja uma ordem n maior ou igual a 2, a gente pode aplicar essa regra. Ela é válida aí para qualquer ordem de matriz. E a grande dica aqui é sempre escolher uma fila onde tem a maior quantidade de zeros. Essa é a principal dica. Agora a gente vai falar de algumas propriedades dos determinantes, né, para a gente entender algumas questões que aparecem aí, tá? A primeira propriedade, a gente fala então que o determinante ele não se altera quando eu troco ordenadamente as linhas por colunas. Determinante de A vai ser igual ao determinante da sua matriz transposta. Tá? Então, se eu trocar linha e coluna ordenadamente, eu não vou alterar o determinante. Né? Por exemplo, então tem a matriz A lá, né? 1, menos 2, 3, 0, menos 1, 2, 5, 1 e 4. E a transposta dela. Então, ó, essa linha se tornou uma coluna. Né? Essa linha se tornou a segunda coluna. E essa linha se tornou a terceira coluna.
O determinante dessa matriz é igual a dessa. Tá? Então, a gente pode fazer as contas lá e a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, essa é a primeira propriedade. O determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta, visto que a matriz transposta é a matriz que a gente só inverte as linhas por colunas. A segunda propriedade, se somarmos os elementos de uma fila, os elementos de uma fila paralela multiplicados por uma constante, o determinante não se altera. Tá? Teorema de Jacobi. Então, assim, vamos dizer que a gente tem essa matriz A aqui, menos 1, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 3, 0, menos 3 e 3, 4, 0, 0 e 1. Essa é a matriz igual do exemplo anterior. Tá? Vamos dizer que eu vou fazer assim, vou pegar essa fila, essa coluna aqui, que indiquei aqui, e a gente vai multiplicar ela por menos 2. Vou multiplicar todos os elementos dessa coluna aqui por menos 2 e vou somar com essa primeira coluna aqui. Tá? Então, essa coluna vai receber uma combinação da multiplicação dessa vezes menos 2 mais essa coluna aqui. Então, vamos dizer lá, 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais menos 1 fica menos 5. Tá aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 4 dá 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com 1 dá menos 3. E 5 vezes menos 2 dá menos 10, mais 2 fica menos 8. Se eu fizer agora o determinante dessa matriz aqui que sobrou, ele vai ser igual dessa matriz. Tá? A gente usa essa propriedade para, vamos supor que a gente está usando o teorema de Laplace. E ele se torna mais fácil quando a gente escolhe uma fila que tem uma maior quantidade de zeros. Então, olha lá. Professor, mas não tem zero. Eu posso fazer os zeros aparecer? Posso. Eu posso usar essa propriedade, ou seja, fazer uma combinação linear de duas colunas ou linhas, de modo que apareça esse zero. Nesse caso, agora se a gente fosse fazer o determinante aqui, a gente ia escolher essa fila, essa linha, e a gente só ia ter que fazer o cofator de 2. Ficou bem mais simples. Então, isso facilita essas matrizes de ordem n, caso a matriz ela não tenha o elemento zero. A gente pode fazer ele aparecer utilizando esse teorema de Jacobi. Okay? A próxima propriedade é um determinante. Ele vai ser igual a zero quando ele possui. Então, primeiro, uma fila de zeros, ou seja, vamos dizer que a gente tem uma matriz quadrada lá que tem uma linha ou uma coluna tudo igual a zero. Então, o determinante é nulo, é zero. Quando duas filas paralelas forem iguais, então, por exemplo, aqui nessa matriz aqui, a gente tem 1, 2, 3, 0, 4, 9, 1, 2, 3. Então, notem que a coluna 1 é igual à coluna 3. Então, esse determinante vai ser igual a zero. E quando duas filas paralelas forem proporcionais. Então, olha lá o exemplo. Tem aqui esse determinante. Notem que a coluna 1, a coluna 1, ela se eu multiplicar ela por 3, eu tenho a coluna 3. Então, aqui 1 vezes 3, 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Ou seja, a coluna 3 é 3 vezes a coluna 1. Então, é proporcional. Quando a gente tem essa situação num determinante, o seu determinante, seu valor vai ser nulo, vai ser igual a zero. Também quando uma fila for a combinação linear de outras duas, então, por exemplo, aqui eu tenho essa matriz 3, 2, 1, 1, 1, 0, 5, 4, 1. Então, eu posso verificar que a minha linha 3, ela vai ser a linha 1 menos a linha 2. 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1 dá 0 e 5 menos 4 dá 1. Então, essa linha 3, ela é uma combinação linear das outras duas. Ela é nada mais que o resultado da linha 1 menos a linha 2. Então, toda vez que acontecer isso, o determinante também é zero.
Outra propriedade. Quando são trocadas as posições de duas filas paralelas, o determinante muda de sinal. Então, por exemplo, eu tenho a matriz A aqui, 2, 3, 2, 1, 0, menos 1, 4, 0, 3. Eu vou trocar essa coluna aqui de lugar, tá? Com a coluna 1. Olha lá, então o que vai acontecer? Eu fiz essa inversão aqui, né? Então essa coluna 2, ela passou a ser a coluna 1 e a coluna 1 passou a ser a coluna 2. O que vai acontecer com o determinante? Ele só vai alterar o sinal, tá? Então nessa primeira situação ele dava como resultado menos 21. Nessa segunda situação eu tenho um valor positivo, mais 21. Ok? Outra propriedade, o determinante ele altera-se, ficando multiplicado por uma constante k, quando os elementos de uma fila forem multiplicados por essa constante k. Então, por exemplo, eu tenho a matriz A, 2, 6, 4, 2, 4, 1, 1, 3, 0. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa coluna e vou multiplicar toda ela por 2. Então, 2 vezes 1 ficou 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0. O que vai acontecer com o determinante? Se aqui na matriz original o determinante deu 8, quando eu multipliquei uma coluna aqui, todos os elementos por 2, o meu determinante simplesmente também vai ficar multiplicado por essa mesma constante, por 2. Então, no caso aqui, o resultado aqui era 8, o resultado aqui vai ficar 16. E a próxima propriedade, o determinante de uma matriz triangular é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal. Então, vamos dizer lá que eu tenho essa matriz, lembra quando a gente falou sobre tipos de matrizes? Então, essa aqui é uma matriz triangular, superior no caso. Existem só os elementos aqui dessa parte superior. E aqui embaixo, não que não existam, mas os elementos aqui da parte inferior são iguais a zero. Para calcular esse determinante, basta fazer a multiplicação da diagonal principal, só. Tá? Então, basta multiplicar esses elementos aqui, eu vou ter como resultado, então, determinante igual a 18. Ok? Legal. Então, hoje a gente viu sobre determinante de ordem n e suas propriedades.